Nara seja feliz na sua exposição. Boa noite a todos. Hoje nós vamos abordar um tema, né? Seria como lidar com pessoas que te machucaram, né? E, na verdade, existem algumas formas da gente fazer isso, né? E hoje eu vou pedir a licença para vocês para não tocar no perdão, porque geralmente quando você ouve isso aqui, você pensa assim, ela vai falar do perdão. Eu não vou falar do perdão, eu vou trazer uma outra abordagem, não porque o perdão não seja importante, mas é porque a gente vai tentar mostrar o tema de uma outra forma, tá certo? Ok. Olha, quando, só para abordar isso, quem é que acha que Deus perdoa a gente? Só para dizer o porquê que a gente não vai falar no perdão. Quem aqui acredita que Deus perdoa? Você? Ok. Alright. Ok. Pois é, isso é uma visão o seguinte. Se você acredita que Deus te perdoa, você acredita que Deus te ofende, se ofende com as suas ações. Entende? E Deus não nos ofende com as nossas ações. A gente pode fazer o que for, que Deus não vai ficar chateado com a gente. Tá? E é muito simples ver isso, porque, na verdade, Deus está muito acima disso tudo. Então, Deus compreende, primeiramente, a nossa pequenez. Deus compreende o nosso estado evolutivo. Deus nos ama incondicionalmente, né? Então, Ele não se chateia com os absurdos que a gente faz, né? E isso, não, aí todo mundo fala, graças a Deus. Não, não precisa. Por que isso é interessante? Porque quando a gente cresce, geralmente, né, é muito comum a gente vir de uma família muito religiosa, ou até de uma família católica, e quando a gente faz alguma coisa de errado, a mãe e o pai falam assim, não faz isso que Deus não gosta, né? E a gente acaba crescendo com aquilo, né? Não faz isso que Deus não gosta, né? Então a gente fica com aquela coisa, ao ponto de achar que a gente tem que pedir perdão a Deus pelas nossas falhas, mas no fundo Deus não se ofende com os nossos erros. E será, dentro dessa linha de raciocínio, será que nós conseguiríamos um dia chegar a esse ponto? Será que nós conseguiríamos um dia chegar ao ponto de não nos ofender, de não nos machucarmos com o comportamento do outro? Então, a gente vai falar muito mais disso. Como é que a gente, ao invés de ter que ficar perdoando toda hora, será que existe uma forma de eu não me ofender? Será que existe uma forma de eu não me machucar com tanta facilidade? De eu não ficar chateado ou chateada com tanta facilidade? E é isso que a gente vai abordar na noite de hoje. Eu estou mudando aqui, estou mudando lá, não muda aqui. Peraí. Alguém pode mudar aqui para mim, Marco? Não está funcionando. Esse aqui eu mudo para cá, só muda aqui. Controle. Pois é. What happened? Vamos lá chamar o Luiz. Tá, enquanto isso, vamos falar aqui. Da nossa evolução espiritual. Né? Todos nós sabemos, pelo menos se nós somos espíritas, que nós estamos aqui para conquistar a nossa evolução. Nós estamos aqui para tentar
sermos e buscarmos ser e desenvolver virtudes. Isso está no beabá da doutrina espírita, né? Então, só que uma coisa que nós precisamos perceber é que esse gráfico aqui, mais ou menos, representa a humanidade. Nós temos pessoas que estão aqui, em termos de evolução espiritual, nós temos pessoas que estão aqui e estamos pessoas que estão aqui em todos os lugares. Nós não estamos exatamente iguais em termos de evolução espiritual, tá? Então, eu vou buscar um termo aqui só para a gente entender que nós aqui no nosso mundo, aqui encarnado, nós temos pessoas conscientes e pessoas inconscientes. As pessoas mais conscientes são, primeiramente, as pessoas que se conhecem, tá? As pessoas que vê a vida de uma forma diferente, que tem consciência de por que ela reage assim, ou por que ela não reage assim, por que ela vê a vida de uma forma, por que ela vê de outra, ou seja, ela está muito mais consciente do que a grande maioria de nós que estamos ainda numa espécie de piloto automático. Tá? Então, nós temos realmente aquelas pessoas que são conscientes. E a grande maioria das pessoas e a grande maioria de nós, infelizmente, ainda estamos inconscientes. Eu estou dizendo uma inconsciência a respeito de nós mesmos. Tá? O quanto nós nos conhecemos. E nós sabemos que nós ainda somos, né? Vamos ser honestos, né? Usando essas palavras, a gente pode perceber que nós somos muito ainda inconscientes. Mas existem pessoas que são ainda mais inconscientes do que a gente. E tem aquelas que estão um pouquinho acima. O que nós vamos dizer é o seguinte: mesmo quando nós alcançarmos uma evolução espiritual maior, tá? Isso não vai fazer com que todos nós nos tornemos um robô. Não existe uma forma de dizer assim, ó, a partir de agora vai todo mundo ser igual fulano, igual Chico Xavier, né? Por exemplo, né? Não vamos ser, porque cada um de nós temos uma personalidade diferente. Quem veio na oficina do Enneagrama e quem vai vir, vai começar a perceber que hoje já conseguimos identificar pelo menos 9 tipos de personalidades. E aquelas personalidades podem estar saudáveis ou não, e elas podem atingir um nível de evolução e se tornar saudável dentro daquela personalidade que ela já está, que ela já tem. Por que é importante dizer isso? Porque quando nós colocamos uma coisa na cabeça, a gente acha que, por exemplo, a maior discussão sobre a vida de Jesus. Porque Jesus jamais elevaria sua voz. Não, Jesus jogou mesa para cima. Jesus chamou a pessoa de hipócrita, né? Jesus dizia a verdade. Então, se você for uma pessoa que tem muita dificuldade em dizer aquilo que você pensa, você vai ter a ilusão de achar que todo mundo tem que ser da sua forma. E que o jeito que você elegeu é esse jeito. Então, se você não gosta de confronto, todo mundo que tiver a coragem de confrontar para você, você vai julgar que aquilo está errado. Ou que aquilo não é a melhor maneira de lidar com uma situação ou outra. Tá? Então, nós temos que começar a perceber que a diversidade das personalidades é algo científico e que para a gente aprender a lidar com as pessoas, a gente vai ter que pelo menos compreender, o primeiro passo, que as pessoas não vão ver a vida como a gente vê. Isso parece ser tão simples, né? Mas ao mesmo tempo é tão complicado para a gente. É muito complicado.
Porque a tendência é a tendência robotizada do comportamento. Não, a forma que eu vejo é a forma que está certa. E isso não existe. Tá bom? Um exemplo disso é o seguinte: às vezes, uma conversa franca com uma pessoa, uma conversa onde você realmente bota o seu coração e diz aquilo que você sente, para muita gente isso funciona. Mas para algumas pessoas isso não funciona. Tem gente que se magoa com uma conversa franca. Se você disser o que você sente, tentar explicar para a pessoa por que você fez aquilo ou não, a pessoa se magoa. E acha que você está julgando. Aí você diz assim, mas você tem que ter o mesmo comportamento com todas as pessoas, né? Não necessariamente, na verdade, a gente está precisando de discernimento para aprender a conviver melhor com as pessoas. Então, tem pessoas que são mais abertas, tem pessoas que estão mais fechadas, tem pessoas que querem escutar aquilo que você tem a dizer, tem pessoas que se recusam. Aí nós vamos ver que cada um está no seu estágio e que o fato de você escutar ou não te coloca em uma situação melhor ou não do que aquela pessoa. E sim dá para entender o tipo de personalidade que aquela pessoa tem. Bom, muda aqui de novo para mim. Aqui. Bom, um dos problemas, tá? Nós queremos muito respostas. Todo mundo quer resposta na vida. Eu quero a resposta para a minha saúde, eu quero as respostas para os meus relacionamentos, eu quero as respostas da minha vida profissional, nós estamos tanto buscando a resposta. Mas será que nós estamos fazendo as perguntas certas? Porque antes de respostas, nós precisamos estar fazendo perguntas. Tá? Por exemplo, se eu estou passando por um problema de saúde, qual é a resposta que eu estou procurando? A cura. Se eu estou passando por um problema no meu relacionamento, aonde que eu busco a resposta? Para que aquele relacionamento melhore. Na verdade, nós queremos que as coisas melhorem quando a gente quer a resposta. E nós temos que começar a fazer as perguntas certas. Se eu estou passando por um problema de saúde, existe uma pergunta muito interessante que a gente pode começar a fazer. Né? O que em mim está gerando essa doença? É uma pergunta. Observe que a resposta ela tem que vir antes, depois da pergunta. E se eu não fizer as perguntas certas, eu não vou ter as respostas que eu quero. Existem respostas, perguntas que nós todos deveríamos estar perguntando. Todos. As perguntas são: o que é a vida? Qual o propósito da vida? Qual o propósito da morte? Como Deus se manifesta? Quem já parou? Isso tudo são perguntas que exigem uma capacidade de reflexão da nossa parte e que nós estamos perdendo. Porque o que eu quero é que alguém me dê uma resposta. Só que a resposta que serve para mim talvez não sirva para você. E aí? Como é que você fica? Por isso é que nós estamos elegendo
líderes espirituais e assim vai, e depois acaba se decepcionando com os líderes, né? Porque nós estamos perdendo a capacidade de reflexão. E quando a gente perde a capacidade de reflexão, nós perdemos a curiosidade pela vida. Eu apenas quero resolver. O meu foco é em resolver aquele problema. Como que nós vamos resolver alguma coisa que nós não entendemos? Sim. Tem respostas para uma dessas perguntas que foram feitas que demora a vida toda. Ótimo, ótimo. O que você não pode. O Google está atrapalhando isso. Tá. O Google está interferindo, porque nós estamos querendo respostas instantâneas, né? Imediatas. E isso não existe, né? Em certas situações, sim, tem pessoas que refletem e que nos trazem grandes respostas, por exemplo, que refletem sobre questões como essa anos antes de trazer uma resposta para a gente. Não é algo que você vai pensar e a resposta vai sair para você em alguns minutos, né? Porque a resposta é algo que você vai sentir. Então, se você olha como é que nós estamos desatentos a essa questão, o que é a vida, o que é a morte, como Deus se manifesta. E aí a gente vai começando a perceber, né, que existem várias formas de ver a vida. E que não é apenas a religião que vai dizer para você, não, você tem que ser assim. Se você não descobrir isso por você mesmo, se você não descobrir caminhos para você mesmo, de como você vai chegar à sua grande transformação, né? E o pior, se isso não for o foco da sua vida, você não vai conseguir. Tem uma história de um mestre que saía todos os dias na floresta com um discípulo, né? E esse dia ele escolheu um caminho horroroso. Era um caminho cheio de buraco, cheio de pedra, cheio de tudo que você puder imaginar. E ele foi andando do lado do mestre e toda hora ele caía, ele pisava numa pedra e ele resmungava. Ai, essa pedra, ai, esse caminho. E ele foi reclamando e o mestre andando. E ele do lado dele reclamando de tudo. Aí quando chegou no lugar que ele era para chegar, o mestre vira as costas e volta. Aí ele volta, né, caindo e murmurando e reclamando. E aí ele pergunta para o mestre assim, poxa, hoje, mas você não me ensinou nada hoje. Aí ele falou assim, como não te ensinei? Eu tentei te ensinar. Você tentou me ensinar o quê? Eu tentei te ensinar como você precisa aprender a lidar com seus erros. Aí ele fala assim, como assim? Do mesmo jeito que você lida com os buracos que você veio tropeçando e reclamando. Ao invés de você amaldiçoar o lugar que você está, você deveria se perguntar, né, o que é que te fez cair. Daí, é uma pergunta. Né? O que é que nos fez cair? Então, quando você muda um pouco a perspectiva, quando você muda a pergunta e você faz a pergunta certa, a resposta aos poucos vem. Tá certo? Então, quando... Alguém muda aí para mim, por favor? Quando eu me machuco, quando eu me
me magoou, olha a diferença. Eu não estou dizendo que alguém te machucou. Eu estou pedindo para vocês já mudarem o olhar, tá? Não é quando alguém me machucou, né? Quando eu me machuco. Quando eu me ofendo com alguma coisa. Como é que eu reajo? Com a indiferença? Com a raiva? Ou com a tristeza? Tá? Ou com os três, ou depende do dia, depende da pessoa, né? Mas o que é interessante é a gente ver o seguinte, que às vezes a pessoa está magoada com uma situação, né? Mas a forma dela lidar com aquela mágoa, né? É com a indiferença. Então ela vai simplesmente eliminar aquela pessoa da vida dela, tá? Ela vai falar assim, não, eu não quero saber dessa pessoa, eu elimino essa pessoa. Aí você fala assim com a pessoa, não, mas você está magoado com o fulano. Quem, eu? Não, já eliminei. Então, é uma forma assim. E é interessante porque tem aquela pessoa que passa pelo mesmo problema e fica triste. Aí a pessoa chora, a pessoa dá aquela dor no coração, né? Ela reage completamente diferente. Existem outras formas de reagir, mas eu trouxe as principais. E tem gente que tem raiva. Aí você fala assim, nossa, mas você está com tanta... Você ficou chateada, a pessoa está dando uma crise de raiva, né? Te liga para falar da pessoa que passou aqui e fala assim, não, mas você está chateada, a pessoa fala, não estou chateada. Não, eu estou com raiva. Então, quer dizer, o fato disso aqui, da indiferença, da raiva e da tristeza, são reações. São reações de algo que nos incomodou. Então, tá, não vamos falar machucou, porque tem homem que acha que não machuca, que é durão. Vamos falar de algo que incomodou. Talvez a pessoa aceita. Porque existe um problema que é a cultura religiosa que todos nós temos, né? Que porque a gente já achou que é feio ficar chateado com alguém ou ficar magoado, a pessoa nem assume que ela está com raiva ou ela nem assume que aquilo atingiu ela de alguma forma. Não, que isso, não, de jeito nenhum, já trabalhei. Né? Passou, isso aí passou, né? E quando, na verdade, muitas vezes não passa. Mas nós não nos enxergamos. Nós temos um problema de inconsciência. Então a gente começa a reagir. Aliás, essa questão de reagir, né, gente, é um problema, porque eu acredito que a grande maioria de nós, cristãos, nós não temos problema em agir, né? Porque a gente sempre tenta adotar uma postura mais ou menos organizada em relação a agir. Mas na hora de reagir, a gente cai as máscaras todas. Cai as máscaras do cristão. Então nós temos que ficar muito atenta às questões da reagir, de como eu reajo à vida, porque agir é uma coisa, reagir se alguém nos fez alguma coisa, né? Aí tem aquelas pessoas que dizem, eu sou ótima, desde que, né, ninguém pise no meu calo. Isso é uma forma, né, da gente ver que o nosso problema está em reagir, tá? E não necessariamente só em agir. Então, cada um de nós vai passar, né, vai lidar com essa questão de uma forma diferente. Se você puder agora, nesse momento, refletir e ver como é que você fica, tá? Já é algo para você começar a trabalhar. Provavelmente, dentre um desses, talvez
exista um, mesmo que você passe pelos 3, existe um que é aquele que, né, é mais forte em você, tá? E comece a pensar nisso. Aí nós temos a questão da transformação. A maior imagem que nós temos da transformação é a da borboleta, né? Da lagarta que voa e passa a ser uma borboleta. Nós começamos a perceber que nós estamos aqui para fazer essa transformação, né? Então, supostamente, nós somos essa lagartinha aqui que nós queremos literalmente voar. Só que toda a transformação, ela requer um estímulo. Tá? Nós podemos chamar até que ela é promovida por um agente externo, toda transformação. Aqui, por exemplo, no caso da borboleta, a borboleta, quando ela põe o primeiro ovinho ali dela, ela tem que colocar o ovo na chamada planta hospitaleira. É numa planta que ela tem que fazer aquilo. Por quê? Porque a lagarta só vai conseguir criar o casulo quando ela se alimenta da folha que ela está. Então, tem borboleta específica que tem que colocar o seu ovinho em certas plantas. E aí, através do estímulo da alimentação, né, ela consegue, então, fazer a sua transformação. Por exemplo, se nós formos falar das questões da água, por exemplo, né? A água, nós temos os estados da água, sólido, líquido e gasoso. Né? A água, por exemplo, para ela se tornar um gelo, ela precisa de um agente, que é o frio, um agente externo. Então, tudo na vida que requer transformação requer um agente que vai fazer o quê? Vai te dar aquele estímulo que você precisa. Quando você quer transformar o seu corpo, o que você faz? Você faz a ginástica. Ou essa, né? Tem essa. Mas e quando você quer se transformar realmente o seu corpo? O que você faz? De transformar assim, para ficar aquelas pessoas musculosas, né? É uma transformação, não é? No corpo. Você pega um corpo normal e de repente a pessoa fica ali fortona, né? O que é o exercício se não fazer o corpo se sentir mal? Porque ele faz, ele te tira da zona do conforto, não é? Não é assim? Então, se você está ok correndo uma milha, né? A partir do momento que você corre aquela milha com muita facilidade, você já passa para a segunda milha. Você literalmente coloca o seu corpo em quê? Estresse. Para que o seu corpo te dê a resposta, para que o seu corpo transforme naquilo que a pessoa queira transformar. Então, ele também precisa do estímulo. E o corpo você precisa tirar o seu corpo do estado normal dele. Você literalmente tem que deixar ele desconfortável para você conseguir transformá-lo. Certo? Ok. Né? Okay. Então, agora eu tenho uma perguntinha para vocês. Quem são os nossos estímulos externos? Agora nós vamos falar da transformação. Toda transformação requer o quê? Um estímulo externo.
um agente externo. Tá certo? Quais são os nossos estímulos externos? Quem? A deficiência pode ser um. Ok, vamos pensar de novo. Estímulos externos meus? Não, vamos pensar no tema. Qual foi o tema de hoje? Não, qual é o tema de hoje? Quem são as pessoas, como lidar com as pessoas que nos machucam? As pessoas. Elas são os nossos estímulos externos. São elas que vão chegar ali, ó, e ó, cresce. Seja paciente, né? Porque não existe transformação sem estímulo. E o próximo, aquele que está próximo de nós, seja ele marido, esposa, família, ou aquele que está no trânsito, aquele que está na casa do Espírito, nós precisamos deles. Porque sem eles, nós não vamos a lugar nenhum. Sim, sem aquela pessoa que você pensou nela, você não vai a lugar nenhum. Porque ela literalmente vai ser aquela pessoa, tá? Que vai te cutucar, né? Vai querer que você cresça, vai te incentivar para que você veja o mundo de uma forma diferente. Né? E isso tem uma lógica muito grande, gente. Porque pense direitinho, como é que nós vamos nos tornar mais pacientes se não existir aquelas pessoas que promovam, estimulem esse ato na gente? Engraçado que... Ok. Então, olha aqui. Bem-vindos. Quem? Aqueles. Aqueles que são quem? Os challenge, os desafios, né? Então, a nossa postura é primeiro dizer que, na verdade, eles são bênçãos em nossas vidas. Porque sem eles, a gente não vai voar como a borboleta. Agora, olhem aqui, rapidamente essa cara. É literalmente assim que a gente faz. Achei essa cara muito legal para nós, né? Quando nós recebemos os estímulos dos outros. Aqui, ó. A gente já... Obviamente, com essa atitude aqui, nós vamos nos magoar. Nós vamos nos chatear. Com essa atitude aqui, muda muita coisa. Vocês não acham? É? Porque se aquela pessoa vai me ensinar algo que vai me tornar mais feliz, por que eu estou me chateando com aquela pessoa? É a mesma coisa de eu falar, eu quero me transformar o meu corpo, mas eu jogo todos os pesos fora, né? Tudo é aquilo que vai me desafiar para mim chegar lá e eu não quero. Nós, essa semana, na reunião mediúnica, nós tivemos uma comunicação muito interessante de um espírito muito familiar aqui para a gente, que é a nossa querida Dona Maria Modesto, e ela fazendo uma comparação, né, ao estágio evolutivo
que nós estamos hoje no mundo de prova e expiação, que ela compara ao estado da adolescência. Sabe aquela que nós somos rebeldes, né? Não sabemos quem nós somos, estamos buscando uma personalidade, buscando descobrir quem nós somos, né? E dentro dos níveis da evolução, foi interessante porque a gente está exatamente aí, nessa área. Então, ela fala que depois que a gente passa essa fase da adolescência espiritual, tudo fica mais fácil. Primeiro que ela diz que aqui é onde acontece mais o fenômeno da estagnação, ou do estacionar. Porque você vem aqui, né, como espírito, você mesmo planeja tudo de bom para você, chega na hora, os estímulos acontecem e a gente fecha a cara. Aqui, ó. Você está na minha frente, você está fazendo aquilo para me crescer? Mas eu não quero crescer. Eu quero ficar emburrado. Eu quero ficar com raiva. Eu quero ficar triste. Eu quero falar de você. E aí a gente volta lá para o outro lado e fala, meu Deus, mas por quê? E é engraçada a nossa vida espiritual, né? Quando a gente tem assim, aquela visão espiritual, não a visão aqui agora, né? Que a gente chega até a pedir. Não, pode botar no meu caminho. Aquela mais difícil, sabe aquela? Não, eu quero é ela. Bote ela no meu caminho, que você vai ver. Tem certeza? Tenho! Eu dou conta. Né? Aí dá conta, você vai conseguir? Eu vou. Aí chega aqui. E aqui a gente fica estacionado e volta para o lado de lá. Novamente. Entendeu? Isso é muito bom. Então, só da gente fazer isso aqui, sejam bem-vindos, né? Eu acredito que quando a gente realmente acredita nisso, tem alguém que tem dúvida disso aqui? Que as pessoas são estímulos para a gente crescer? Não, né? Pois é, quando isso realmente estiver dentro de nós, eu acredito que nós vamos reagir de uma forma completamente diferente. Mas isso aqui não é sair daqui hoje na palestra, né, e falar assim, não, amanhã, né, eu já estou dando, né, isso aqui é uma postura diária, isso aqui é uma postura, é uma mudança de perspectiva que tem que haver dentro da gente, tá? Porque se ela não haver, você começa a forçar para ver as coisas de outra maneira, até que isso seja o normal dentro de você. Aí, quando isso vira um hábito dentro de você, obviamente, mudança de vida total. Não mais ficaremos chateados. Então, o primeiro passo, eu trouxe esse olhar, porque nós temos que mudar a forma de ver o estímulo. Aí as pessoas falam assim, Ionara, mas e aí, eu vou virar um idiota? Eu vou virar uma pessoa tonta? Não necessariamente, gente. Você vai virar uma pessoa sábia. Porque não é nem um pouquinho gostoso ter rancor no coração. Não é nem um pouquinho gostoso ter intolerância. Não é nem um pouquinho gostoso se abalar por pequenas coisas na vida. Ninguém acha delicioso isso. E eu acho graça porque, às vezes, as pessoas que têm facilidade para let go, né, a tendência é a gente falar assim, nossa, mas como você é bobo? Bobo é você que fica com rancor, porque é horrível. Quem consegue let go as coisas, vive uma vida muito mais feliz do que aquele que quer segurar, que quer sentir, que não, eu tenho que sentir isso. Então, sinta. Sinta e viva com aquilo. Viva com aquilo, você está querendo, né? Viva então.
Só que não é gostoso, não é uma sensação agradável, tá? Então, o primeiro passo dessa grande transformação é realmente esse olhar. Porque Jesus, ele sempre disse para a gente, né? Uma das passagens que Jesus fala, se referindo ao olhar, quando ele fala do julgamento, né? Quando ele fala, né? Tirai a trave de dentro do seu olho para que você possa ver, né? Tirar o cisco do seu olho para você ver, tirar a trave, né? A trava do seu olho, para você ver o cisco do olho, porque esse olhar aqui, o nosso olhar, é algo extremamente importante. Porque de acordo com o que você vê, você vai reagir. Então, se você não mudar isso aqui, você vai engolir sua raiva, engolir sua indiferença e vai mascarar sua tristeza. Então, é muito mais fácil você trabalhar com isso aqui. E mudando a perspectiva do estímulo exterior. O agente exterior passa a ser bem-vindos, com bons olhos, como oportunidade de crescimento. Então, esse é o primeiro passo. Tá? Até a gente chegar lá, nós vamos passar para o segundo passo. Não, eu mudo aqui. Ok. Eu vou ter que aprender a lidar com aquele sentimento. Qual dos sentimentos que eu estou me referindo? Quando eu me sinto ofendida ou ofendido, tá? Ou a raiva, ou a indiferença, ou a mágoa, a tristeza, tá? Então, uma das maravilhas da vida é quando você aprende isso aqui, tá? Você não tem que reagir à emoção. Gente, quando a gente aprende isso, meio caminho andado. Você não tem que reagir à emoção. Porque quando aquilo acontecer com você, quando alguém te tirar do sério, por exemplo, ou fizer uma coisa que você não gostou, tá? Você não precisa reagir àquilo. Se você fizer um exercício presencial, que é o que a gente chama de presença, ou seja, você não pensar em absolutamente nada, focar no seu corpo, no momento que estiver acontecendo, principalmente aquela raiva, qual seja lá o que for, ou aquela tristeza, e você começar a olhar para dentro dela, sem criar pensamentos. Isso é uma das técnicas, tá? Que a gente tem. Literalmente, aquela emoção não tem força para continuar com você por mais de 2 minutos e meio. Isso é cientificamente falando. Por quê? Porque a raiva, ou a tristeza, ou a forma de nós lidarmos com a indiferença, seja lá o que a gente está passando, ela é amplificada pela mente. Então, uma pessoa te fez uma raivinha. Aí você... A sua mente cria histórias relacionadas ou fantasias relacionadas àquela raiva que faz com que você, a raiva de 8 passe a 8.000. Porque são coisas, criações da sua própria mente, que fica ali martelando certas situações. E aí aquilo vai crescendo dentro de você. Só que quando você faz o exercício de presença, ou seja, você estar presente ali, sente a emoção vindo no seu corpo,
você já vai começar a pensar assim. Aí o primeiro pensamento que tem que vir nesse momento, quando a gente quiser a transformação, é: o que eu preciso aprender com isso? É o olhar. Porque não adianta a gente achar que a gente vai sair daqui agora, mudou nosso olhar. Não. As emoções ainda vão vir. Aí, primeiro, eu não vou reagir àquela emoção. Eu vou prestar atenção nela. Eu vou deixar todo vir. E daí eu vou respirar e vou me perguntar: o que é que eu posso aprender com isso? Gente, facilita a vida. Facilita a vida. Aí nós vamos ver aqui, olha aqui, ó. Nós temos que aprender a responder. Então, a gente reage ou responde à vida. Aqui está o estado interior, mesmo que não demonstre, de quem reage. E aqui está o estado que, na verdade, isso aqui é um ensinamento do budismo. Isso aqui é quem responde. Uma tranquilidade. E até uma certa apreciação. É difícil, gente? Vocês acham? Vocês estão achando? Vocês estão achando difícil? Não, porque realmente a gente tende a interpretar que é difícil. Mas, na verdade, nós não usamos as ferramentas que nós temos. Então, a gente não pode falar assim: é difícil, mas você já tentou? Tudo que a gente nunca fez na vida parece ser difícil. Até mesmo andar de bicicleta, que é uma coisa que hoje a gente acha super fácil. Um dia a gente achou muito difícil. E aí são coisas, mas por que não é tão difícil assim? Porque antes da gente dizer que é difícil, a gente primeiro precisa ter uma alma de pesquisador. Então você diz assim: olha, eu vou pesquisar e vou realmente fazer isso por 1 ano. Eu vou trabalhar assim, não vou mais reagir às emoções, vou apenas responder, vou virar, vou me forçar a olhar o que é que eu preciso aprender diante daquela situação. Se eu não estiver conseguindo, eu vou refletir qual é o aprendizado que eu tenho aqui para aprender com aquela pessoa. E aí, durante um tempo, você faz. Aí, se não deu certo, aí você pode dizer: é difícil. Só que você vai perceber o seguinte: quando você fizer, vai deixar de ser difícil. E vai se tornar até uma coisa bem simples de ser feita. Quem já fez? Olha, um exercício aqui, pode ser sincero. Esse exercício de presença. Quem já fez? Ok, ótimo. Aí, 3, 4, 5 pessoas. Né? Quer dizer, então você não pode dizer que é difícil porque você nunca tentou. O exercício de presença é um exercício aonde, num momento, porque o que acontece é o seguinte: a pessoa está com raiva, você reage com raiva. A pessoa está assim, você reage, o seu instinto, o nosso, é mais ou menos agir do jeito que a pessoa está agindo. Então, se a pessoa te confronta, você vai lá e confronta ela de outra forma. É o retorno. Bateu, levou. Né? Até hoje a gente está ainda com Moisés, né? Olho por olho, dente por dente, mas tudo bem. Mas se você, no momento em que a pessoa está ou com raiva de você,
se você literalmente e te ofender, e você literalmente fizer o exercício da presença, alguém já fez o exercício da presença no momento que ele deve ser feito? Alguém? 2, ok. Você começa a ficar com preguiça de passar raiva. Exato. Tem que sentir a meditação. E aí começa pela meditação, e aí você vê que quando a pessoa começa a ficar completamente fora de si, né? Você não precisa fazer o mesmo. Você pode dar para ela uma coisa chamada presença. O que é a presença? É você olhar para aquela pessoa sem nenhum tipo de julgamento ou pensamento. Você pega toda a sua atenção e coloca em você. E a pessoa faz o que tiver lá, você não sai isso aqui do eixo. Acredite ou não. Quem já fez sabe disso. Deixa eu só concluir uma coisinha aqui antes de você falar, Márcio. Esse exercício de presença é tão forte que o Eckhart Tolle, que para mim é um dos mestres nisso, na presença, ele conta um caso que a stepmother dele, né, madrastra, ela tinha sérios problemas mentais. Então, ela já tinha sido internada, né, assim, em hospitais. E toda vez que ele ia visitá-la, ela tinha problema de perseguição. Então, ela começava a falar sobre as pessoas que estavam perseguindo. Ela realmente é uma pessoa de problema psiquiátrico. Sabe aquelas pessoas que acham que tem gente perseguindo, né? Então, ela literalmente achava isso. Então, ele chegava lá para visitar, aí ela começava a falar assim, não, porque tem uma câmera do FBI que fica me olhando, que tem isso, que tem aquilo, que tem aquilo. Aí ele começou a ver que ele começou a fazer um exercício de extrema presença, ou seja, ele concentrava nele, no sentimento dele, e só olhava para ela, sem julgar absolutamente nada do que ela estava falando, sem criar nenhum pensamento em relação àquilo que ele estava acontecendo. Ele estava apenas presente. Sabe o que aconteceu? O pai dele começou a perceber que quando ele ia visitar, ela ficava mais equilibrada. A esposa dele começava a falar, daqui a pouco ela começava a conversar naturalmente. Porque nós precisamos entender por que é que Jesus tanto nos pediu para a gente não julgar. Não é só porque é feio julgar. É porque quando você julga, você também lança energias para aquela pessoa que você está julgando. Julgando certa ou julgando a errada. E a situação tende a piorar. Você quer ver? Nós temos a mania de ouvir uma pessoa pensando em responder. O que é que nós vamos responder para aquela pessoa? Aí você começa a ficar criando 1000 coisas na sua cabeça e você perde a presença. Você perde os ouvidos. E o próprio Eckhart Tolle fala, sabe por que o ser humano gosta tanto do animal? Porque o animal nunca julga. O animal, ele está sempre te ouvindo. E ele nunca está te julgando. E nós gostamos desse posicionamento do não julgamento. Nós adoramos quando alguém faz isso com a gente, quando alguém não nos julga. Agora nós precisamos começar, então, a praticar o não julgamento. A simplesmente estar presente numa conversa. Porque quando a gente está presente, imagina a pessoa falando, você é isso, você é aquilo, e buscando todas as formas de te ofender, e você apenas com a sua presença. Ali. Né?
E aí você começa a olhar e você fica presente. Como você não consegue fazer isso totalmente ainda, você vai ter que se perguntar o que é que aquela pessoa está querendo me ensinar. Ao invés de lidar com o perdão, nós estamos sendo proactive. Nós estamos buscando maneira de não nos magoarmos. Mas e se já passou? Não tem problema. Aquela pessoa ainda pode continuar sendo para você um professor. Você pode dizer assim, o que é que aquela pessoa quis me ensinar, hein? E eu não quis aprender? Naquele momento? Naquela hora? Porque naturalmente você vai sair de vítima. Você vai deixar de ser a vítima. Para você se sentir responsável por aquilo que você sente e aquilo que você pensa. A responsabilidade é sua. Mas enquanto você não conseguir ver aquela pessoa como um estímulo necessário para você, você também não vai conseguir conectar os dados. E finalmente, passei para mim, a tão sonhada transformação. Finalmente, né? Porque é isso que a gente quer, gente. Não tem ninguém aqui que fala assim, não quero me transformar não, já está ótimo do jeito que está. Não tem ninguém aqui pensando nisso. No fundo, estamos todos nós buscando essa tão sonhada transformação. No fundo, nós estamos todos no mesmo barco. Sabe por quê? Não está dando para viver mais da forma que a gente vive. Tá? O mundo nunca esteve tão estressado na vida, tão deprimido e principalmente tão ansioso. E nós não estamos aguentando mais isso. Nós não estamos mais. Nós estamos querendo a transformação, porque nós não estamos querendo mais viver pesados. Nós estamos querendo a alegria. Nós estamos querendo viver bem. E para atingir essa transformação, que ela é sonhada sim, por todos nós. Por todos nós. Para adquirir e se sentir assim, dessa forma, leve, feliz consigo mesmo, tem uma notícia maravilhosa. Só depende de nós. O estímulo, ou seja, o outro, vai continuar sendo o outro. Infelizmente, a transformação nós fazemos para nós. Nós não conseguimos ainda transformar o outro. Então, foque na sua evolução. Foque na sua transformação. O dia que você deixar de se preocupar tanto com a transformação do outro e se preocupar com a sua, você vai ver que você é capaz de conseguir, literalmente em uma vida, você pode conseguir sair da largata à borboleta. Em uma reencarnação só. Porque assim que você sair, você vai arcar voos muito maiores. Porque, literalmente, nós somos muito mais do que essa carne, nós somos espíritos imortais, nós somos filhos de Deus, nós somos capazes de coisas maravilhosas. Mas, para isso, nós vamos precisar dos estímulos. Abençoe cada um de vocês, cada um de nós, nesse minuto, nesse momento. Abençoemos
os nossos estímulos. Obrigado pela atenção de vocês. Uau! Muito obrigada. Eu não sabia que língua que eu falava. Muito obrigada. Muito obrigada, Ionara. Esclarecimento tão oportuno. Muito oportuno. Realmente a ansiedade chega a níveis incríveis.